Sabe aquela sensação de que a gente está no caminho errado? E se essa sensação for, na verdade, o maior sinal de que estamos indo na direção certa? É uma ideia poderosa, né? A de que o nosso desvio pode ser o nosso verdadeiro destino. Vamos mergulhar nisso. É que olha só, toda essa pressão para acertar, sabe? Acertar na carreira, na vida, nas escolhas. Às vezes é justamente isso que nos afasta do que realmente importa, de um propósito maior. É um paradoxo e tanto. E hoje a gente vai entender exatamente o porquê. Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para dentro, porque tudo começa com uma batalha interna. É um conflito que, muitas vezes em silêncio, acaba definindo as nossas escolhas, os nossos medos e até os nossos desejos mais profundos. É que é o seguinte, a gente é um bicho social. Já vem no nosso DNA, sabe? Essa coisa de querer pertencer a um grupo. Pensa lá atrás nos nossos ancestrais. Pertencer era literalmente sobreviver. Então essa busca por aprovação, por se encaixar, não é fraqueza não, é puro instinto, é uma necessidade básica de garantir nosso lugar no mundo. E aí, a sociedade meio que organiza essa busca em duas caixinhas, né? De um lado tem a validação externa, o diploma na parede, o emprego fixo, o status, são aqueles símbolos que todo mundo vê e aplaude. E do outro lado tem a validação interna, o nosso propósito, a nossa essência, a nossa verdade. E o grande conflito da nossa vida nasce exatamente aí, ó, nessa divisão. Mas a que custo, né? Fica a pergunta, até que ponto vale a pena estar certo para os outros, se isso significa se sentir completamente errado por dentro? É uma troca que muita gente faz, às vezes, sem nem perceber. E isso me lembra de uma história muito, mas muito reveladora. Vamos fazer uma viagem agora. Uma viagem para uma cidadezinha no Texas chamada Abilene. Lá aconteceu uma história bem curiosa, que mostra como um grupo inteiro de pessoas pode tomar uma decisão que ninguém queria. É impressionante. Imagina só a cena. Um dia quente, mas quente de verdade no Texas. A família tá lá, confortável em casa, com o ar-condicionado ligado, ninguém tá afim de se mexer. E aí, do nada, alguém tem a brilhante ideia. E se a gente fosse jantar em Abilene? Uma cidade que ficava a horas de distância, debaixo daquele sol de rachar. E aí que a mágica ou a tragédia acontece. A esposa concorda pensando que o marido queria ir. O marido concorda porque achou que era o desejo da sogra. Ninguém quer ser o estraga-prazeres, né? O chato da história. Então, o que eles fazem? Entram no carro. Fazem aquela viagem longa, poeirenta, desagradável. Comem uma comida ruim e, na volta, exaustos, alguém finalmente solta. Sabe, eu só sugeri porque achei que vocês queriam. E aí, um por um, a verdade aparece. Ninguém, absolutamente ninguém, queria ter ido. Isso, gente, é o famoso paradoxo de Abilene. O problema aqui não é o conflito, a briga. O problema é a nossa dificuldade de gerenciar a concordância. É o medo de ser a única voz do contra, sabe? De ser a pessoa que parece errada. Então todo mundo segue o fluxo, mesmo que esse fluxo esteja levando todo mundo para um lugar onde ninguém quer estar. E isso nos mostra uma coisa muito louca. Muitas vezes, o que a gente chama de senso comum, na verdade é só um bando de gente seguindo os outros em silêncio. Um grupo caminhando junto. Não porque todo mundo quer ir para aquele lugar, mas porque ninguém teve a coragem de ser o primeiro a perguntar: escuta, a gente quer mesmo ir para lá? Tá, então como é que a gente quebra esse ciclo? Como a gente evita a nossa própria viagem para Abilene? A resposta está em entender que existe um preço para ser autêntico, mas também existe uma recompensa, e ela é imensa. E aqui tá o pulo do gato. Para a gente acertar com o nosso propósito, a gente precisa primeiro aceitar errar com as expectativas dos outros. É uma escolha, é uma troca consciente. É abrir mão da validação de fora para conquistar a integridade aqui dentro. E essa é a parte que dói, não vamos negar. O preço da autenticidade, muitas vezes, é um período de solidão. É isso mesmo. Dizer não para a viagem a Abilene pode significar caminhar sem companhia por um tempo. Enquanto a galera toda vai junta numa direção que parece confortável, mas que é errada pra gente, quem escolhe ser autêntico pode se ver numa estrada bem solitária. Esse é o preço. E nesse caminho solo, o maior inimigo não é o que os outros pensam. Não, o maior inimigo mora aqui dentro. É a dúvida. Aquela vozinha que fica sussurrando: e se todo mundo tiver certo e só eu que estou errado? É essa dúvida que paralisa. É ela que impede a gente de criar qualquer coisa nova. E essa imagem aqui uau, é muito forte. Pensa num equilibrista numa corda bamba. O foco dele tem que ser total no próximo passo, certo? No momento em que ele vira a cabeça para trás para ver se a plateia está aplaudindo, ele perde equilíbrio, cai. O foco no propósito não dá para dividir com a busca por aprovação.
Simplesmente não dá. Mas quando a gente paga esse preço, quando a gente supera essa dúvida e mantém o foco, o equilíbrio, aí a perspectiva toda muda. A própria ideia do que é sucesso, do que é a jornada da vida, tudo se transforma de um jeito radical. Aquela preocupação com o destino final, com o chegar lá, simplesmente desaparece. O valor passa a estar na jornada. O sucesso deixa de ser um lugar e vira a firmeza de cada passo que a gente dá. É a integridade de caminhar na direção da nossa própria verdade, mesmo que o mundo inteiro olhe e não entenda nada. E essa é a grande virada de chave. Quando cada passo é dado com verdade, com propósito, com a nossa essência, o próprio caminho se torna o destino. O ato de caminhar já é a recompensa. A gente para de procurar um pote de ouro no fim do arco-íris, porque a gente descobre que o arco-íris era o caminho o tempo todo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Será que em alguma área da vida, na carreira, nos relacionamentos, nos projetos, a gente não está fazendo uma longa e cansativa viagem para alguma Abilene particular? Tudo isso só pelo medo de ser a primeira pessoa a dizer, sabe de uma coisa? Eu prefiro ficar em casa. E aí, essa análise te fez pensar em alguma coisa? Se sim, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é se inscrevendo aqui no canal, deixando um comentário contando o que achou e, claro, compartilhando essa mensagem com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!